arqueólogos, indica que ela sempre estará disponível para relações sexuais com o dono da tumba em sua vida após a morte. Você pode pensar que esse argumento não é muito convincente e sem sentido. Raio, catzinhos, tudo bom com vocês? Será que sim? Aqui quem fala é o Braquete. Estamos aqui novamente, mais uma vez, para reagir a um vídeo aqui com vocês, beleza? E como vocês já viram, intro nova, né? Antes era o Toquinhos e o Toquinhas, né? Não, o Tominhas e o Toquinhos, né? Agora é Catzinhas e Catzinhos. Não, pô, legalzinho isso aí, né? Falem Catzinhas, Catzinhos, gatinhos, gatinhas. Estamos aqui com a deusa dos gatos, Bastet, a deusa gato da mitologia egípcia, beleza? Nunca falei essa palavra, então, pô, realmente é a primeira vez, tá? Muito difícil falar essa palavra. Os gatos no Antigo Egito eram adorados e existiam centenas de estátuas desses felinos espalhados pelo Egito. A maioria delas era de Bastet, a mais famosa dos deuses felinos. Bastet era fundamental para os egípcios e diversos festivais eram realizados em honra a ela. O curioso nisso tudo é que Bastet também era chamada de Sekhmet, a deusa leoa. Quer saber mais sobre toda essa história? Então veja o vídeo e se surpreenda. Isso aqui é tipo quem é o dono da imagem. Fale com essa pessoa aqui para dar os devidos créditos, né, e tudo mais tal, para não dar strike. É isso, basicamente. Explore mais o mundo da mitologia, o chamado de Cthulhu. Segredos do Egito, box com 3 livros, mitologia dos Orixás, mitologia grega da caixa de 3 volumes, mitos celtas, nórdicos, egípcios, gregos e romanos, as melhores histórias da mitologia africana, a mesma coisa, volume 2, chinesa, tá? Até mitologia da chinesa, caraca, que interessante, japonesa. Os mitos gregos box com 2 volumes, origens da mitologia. Ah tá, isso aqui é da loja, entendi. Pensei que fosse vídeos. Tá. Mesma coisa. Pô, mas legal, interessante, tá? Interessante. Mó legal, parece muito bom. Parece bom pra caramba, tá? Bom, vamos lá. Acabei de ler todos os volumes aqui de livros, né? Que podemos comprar se quisermos, né? Se fosse vídeos, tipo o link do vídeo aqui e tal, né? A pessoa fez e tal, pá, né? Mas não. Mas vamos lá, joga a vinheta, vamos ver a nossa deusa aí dos gatos. Vambora, play! Muito provavelmente você já deve ter visto grandes estátuas de gatos sendo adoradas filme, no série, Egito desenho, antigo, né? seja em jogo ou filmes que abordam também. essa temática. Não é segredo que os gatos eram amplamente adorados no Egito Antigo. Mas em meio a tantas imagens de gato ou deuses, Bastet era considerada como a deusa dos gatos por todo o Egito. Quer saber tudo sobre essa deusa gato? Então fica comigo e veja o vídeo até o final. Antes de continuar, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos. Vou deixar o like aqui, vou me inscrever porque é um canal de documentário, de coisa interessante, eu gosto, beleza? Caso aqui não tem como se inscrever, né? Puxa. Depois eu me inscrevo então. Não, vou me inscrever agora. Aqui eu não queria sair da tela grande, sabe? Até de fundo. Inscrevi. Só não vou ativar o sininho porque eu não ativo o sininho, tá? Eu acho legal. Deve ter muita coisa interessante nesse canal, hein? Vambora. Vídeos como esse e assim ficar por dentro do universo mitológico. A antiga deusa egípcia Bastet é provavelmente a mais importante dos deuses felinos do Antigo Egito. No entanto, como em muitas outras civilizações antigas, os animais provavelmente podem ser considerados de maior importância do que o deus humano médio no Antigo Egito. No caso dos gatos no Egito, isso se baseia em algumas coisas. E pensar que tem gato no Egito, hein? Pô, assim, deve ser um nível muito extremo de calor, né, pros gatos. No Egito ainda, nossa, deserto.
começar, sua capacidade de manter roedores, cobras e outras pragas fora de casa era de grande importância. Gatos domésticos hoje em dia podem pegar um rato ocasional, mas as ameaças eram um pouco maiores nas civilizações antigas. Os gatos funcionaram como grandes companheiros nesse sentido, caçando as pragas mais ameaçadoras e irritantes. Uma segunda razão pela qual os gatos eram considerados importantes era por causa de suas características. Os egípcios entendiam que gatos de todos os tamanhos eram inteligentes, rápidos e poderosos. Além disso, muitas vezes estavam relacionados à fertilidade. Vemos a deusa Bastet como a deusa felina mais importante. Nesse papel, ela representava principalmente proteção, prazer e boa saúde. Nos mitos, acredita-se que a divindade feminina cavalga pelo céu com seu pai Ra, o deus do sol, protegendo-o enquanto ele voava de um horizonte para o outro. À noite, quando Ra estava descansando, Bastet se transformava em sua forma de gato e protegia seu pai de seu inimigo, a serpente Apep. Em sua forma comum, ela é retratada como tendo a cabeça de um gato e o corpo de uma mulher. Se você vir tal representação, isso se refere à sua forma celestial. Sua forma terrena é inteiramente felina, ou seja, um gato como todos os outros. Além disso, Bastet geralmente era vista carregando um sistro, um instrumento antigo que era como um tambor, na mão direita, e uma égide, peitoral na esquerda. Mas Bastet nem sempre foi considerada um gato. Sua forma real de gato realmente surgiu por volta do ano 1000 a.C. Antes, sua iconografia indica que ela era vista como a deusa leoa. Nesse sentido, ela também teria uma cabeça de leoa em vez de um gato. Segundo as lendas, a deusa felina nasceu em uma família de antigos deuses e deusas egípcios. Mas a sua família desempenhou um papel importante em sua influência, e nos conta bastante sobre o que Bastet representa e de onde ela obteve sua influência. O pai de Bastet é o deus Sol Ra. Ele criou tudo e está relacionado ao processo de criação em geral. Claro, o Sol também é uma parte vital de qualquer vida na Terra, então faria sentido que algo tão Cara, eu acho incrível alguém pesquisar tudo isso, tá? Acho incrível demais. Porque é tantos nomes assim diferentes, né? E daí colocado pra traduzir para a nossa língua também, né? Pô, que isso. É interessante demais, né? As coisas diferentes que tem no mundo. Entrelaçado com a criação, estivesse relacionado a algo como o Sol. Sua relação com o Sol aparece em muitas partes de sua aparência. Do disco na cabeça ao olho esquerdo, muitas coisas sobre ele se referem à bola de fogo no espaço. Os antigos egípcios construíram inúmeros templos em sua homenagem, pois Ra representava vida, calor e crescimento. Aí é uma águia. É um pouco difícil definir exatamente o que Ra era e o que representava, pois acredita-se que ele também tenha existido como um faraó real no Antigo Egito. Outro dos muitos deuses relacionados a Bastet era Ptah. Acredita-se que ele seja o marido de Bastet. Na verdade, em uma versão alternativa da história egípcia da criação, Ptah é o deus da criação, não Ra. No entanto, em outra... Putz, caraca! Deusa gata com o deus da criação, cê é louco. Alto nível, tá? Em outras histórias, Ptah é conhecido como ceramista, ou apenas como artista em geral. Por isso, ele é conhecido como alguém que deu à luz as coisas necessárias para se dedicar à arte. Acredita-se que ele contribuiu para a criação do mundo por meio de pensamentos de seu coração e palavras de sua língua. Nut foi a primeira irmã e considerada uma divindade primordial, associada às águas primordiais de Nu, das quais tudo no mundo nasceu. Acreditava-se que ela era a mãe de tudo no mundo, pelo menos se tivermos que acreditar em seus seguidores. Ela tem um templo bastante famoso em Karnak, localizado na antiga capital do Egito, Tebas. Já podemos ver que vai ter bastante o que? Esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui a gente já viu que é da gata, né? Tipo, ou é mais do pessoal do mitologia egípcia, né? Bastante famoso em Karnak, localizado na antiga capital do Egito, Tebas. Outra irmã de Bastet é conhecida como a deusa da força e do poder. Ela atende pelo nome de Sekhmet e também como outro aspecto das relações de guerra. Ou seja, ela também era conhecida como curadora e protetora dos faraós durante a guerra. Bastet no bairro... Cara, capaz que seja o quê, né? Uma moça, né? Claramente como falaram que é uma mulher com cabeça de gato, realmente uma moça com cabeça de gato que, né, ela matou o gato,
colocou a cabeça, né? E considera o quê? Que é uma deusa ali e tal, né? Talvez. Pode ser isso também, né? Pode ser isso também e tal. Que viram que quase daria uma deusa, uma rainha ali pro pessoal do Egito, né? Um símbolo muito importante de proteção, guardião, né? Talvez uma teoria minha aqui, uma teoria. O Baixo Egito era conhecido pelo nome de Sekhmet. No entanto, em um ponto da história, o Baixo Egito e o Alto Egito se uniram, o que resultou na fusão de muitos dos deuses. Por razões desconhecidas, mas nem caberia, né? Não se fundiram, mas permaneceram deusas separadas. Então, enquanto elas eram as mesmas deusas com nomes diferentes, Bastet se tornaria em um ponto uma deusa distante de Sekhmet. Sekhmet era principalmente uma deusa leoa, que ela compartilharia com... E aí que vem a parte do quê? Do leão. O leão é um gato, né? E é por isso que ele é o rei da selva. Faz todo sentido. Bastet, inicialmente, isso significa que ela também fazia parte das divindades felinas. Mas duas deusas leoas era um pouco demais. Então, eventualmente, apenas uma das duas deusas leoas permaneceria. Só uma pode ser. Ou seja, a deusa Bastet se transformou em um gato. Como filha de Ra, Bastet é conhecida por também ter a raiva inerente ao olho do deus Sol. Mas ainda assim, como indicado, sua irmã pode ter ficado com a maior parte da raiva. De qualquer forma, a ferocidade que ainda herdou também explica sua relação inicial com a leoa. A imagem de Bastet se desenvolveu em uma mulher com cabeça de gato apenas no chamado período final da civilização egípcia. Este é geralmente considerado o período de 525 a 332 a.C. Ainda assim, manteve algumas das ligações com a fúria do deus Sol. No entanto, sua raiva definitivamente suavizou ao longo do tempo. Em sua forma de deusa gata, ela se tornou uma criatura mais pacífica. Segundo uma das histórias mais famosas, Bastet voltou da Núbia, um lugar especial na mitologia egípcia, localizado ao longo do rio Nilo. Ela havia sido enviada para lá por seu pai, Ra, para, de certa forma, se acalmar sozinha em meio ao deserto. Dessa forma, Bastet voltou da Núbia para o Egito na forma de uma criatura um pouco mais tranquila e pacífica, como um gato. Alguns acreditam que seu envio para a Núbia representa o período de inacessibilidade no ciclo da menstruação. Esta teoria é baseada em algumas cenas que foram encontradas em pinturas hieroglíficas em Tebas, onde um gato é retratado sob a cadeira da senhora como uma manobra deliberada. Isso, acreditam os arqueólogos, indica que ela sempre estará disponível para relações sexuais com o dono da tumba em sua vida após a morte. Você pode pensar que esse argumento não é muito convincente e sem sentido, e isso é muito compreensível, o que apenas afirma... Cara, ela é realmente a rainha dos gatos, né? Pô, olha o tanto de gato tem aí. Isso. E é cada vez com cada tipo de símbolo diferente de inseto, né? Inseto ou o que ela caçou ali e tal. De proteção contra os outros seres vivos, né? A verdadeira história só é conhecida pelos antigos egípcios. Outra versão da história conta algo um pouco diferente. Quando Ra ainda era um faraó mortal, uma vez ele sentiu raiva do povo do Egito. Então ele liberou Sekhmet, sua filha, para atacar o povo. Sekhmet matou um grande número de pessoas e bebeu seu sangue. No entanto, eventualmente, Ra sentiu remorso e quis parar sua filha Sekhmet. Então ele fez o povo derramar cerveja tingida de vermelho sobre a terra. Com isso, quando Sekhmet o encontrou, ela pensou que era sangue e bebeu, e acabou ficando totalmente bêbada, o que a fez adormecer logo em seguida. Quando ela acordou, ela se transformou em Bastet, que basicamente representava a versão mais tranquila e pacífica de Sekhmet. Existem ainda muitas outras histórias da deusa felina. No entanto, a maioria não são tão famosas como lendas de outros deuses egípcios, como Anubis e Osíris, por exemplo. Apep, às vezes chamado Apophis, era um deus serpente do submundo, associado à escuridão e ao caos. A astuta serpente era o maior inimigo de Ra, e ela desejava consumir tudo com a escuridão e destruir Ra. Como falado anteriormente, Ra é o deus do sol, o que significa que tudo que ele fez foi necessariamente relacionado à luz de uma forma ou de outra. Infelizmente para ele, seu maior inimigo era a personificação da escuridão. Isso tornou impossível para Ra derrotar Apep. Mas então Bastet veio para ajudar. Tem muita parte de... Bastet tinha excelente visão noturna. Isso permitiu que ela procurasse por Apep e o matasse com maior facilidade.
A morte de Apep garantiu que o sol continuaria a brilhar e as plantações continuariam a crescer. Por causa disso, Bastet também está relacionada à fertilidade, o que acabou fazendo os antigos egípcios a adorarem como a deusa da fertilidade também. Um mito relacionado à deusa, mas um pouco menos conhecido, envolve a cor turquesa. Ou seja, Bastet é considerada a criadora da cor turquesa. Segundo um mito, turquesa é uma cor que se forma quando o sangue de Bastet toca o chão. Bastet foi amplamente adorada como a deusa felina mais importante. Isso significa que ela teve alguns festivais e templos dedicados exclusivamente a ela. Em algumas das pirâmides, Bastet é uma deusa ligada à imagem do faraó. Um dos exemplos disso pode ser encontrado na pirâmide do faraó Khefren. Galera, vocês têm vontade de subir em cima dessas pirâmides, né? Pô, eu acho que todo mundo já chegou a pensar isso, né? Foi motivo, só subir, né? Tem que cuidar para não cair e tal, né? Não, né? Mas, pô, a altura, o vento, sentir ali e tal, pá, né? Interessante. E dizem que, bom, algumas pirâmides tem uma entrada que você pode descobrir coisas aqui dentro, né? Basicamente, pode ter restos de ossos e algum tesouro. Imagina, se tem armadilha. Se tem armadilha, é porque teria alguma coisa ali e tal, né? Importante, né? Mas deve ter tudo bem também, né? Nem deve funcionar, né? Se tiver realmente. Também é locais, bases antigas, né? Tem esse lado. Eu acho que pirâmide também é o lado assim, só de você colocar os reis, os faraós, assim, que foram os, né? Que governariam o Egito, né? As pessoas assim mais importantes ali e tal. Aí é tipo um cemitério para eles. Em Gizé, onde sua tumba possui os nomes de apenas duas deusas. Esse é uma coisa que eu li, né? Hathor e Bastet. Ambas representavam diferentes partes do reino egípcio, mas Bastet é vista como a protetora real. As pirâmides basicamente funcionavam como uma escada para o céu para aqueles que estavam enterrados lá. No caso da pirâmide de Khefren, Bastet é retratada como sua mãe e enfermeira. Acredita-se que isso permitiria ao faraó alcançar o céu com boa saúde. A deusa felina tinha seu próprio culto, localizado no delta do Nilo. Ele estava localizado em uma cidade conhecida como Bubastis, que se traduz como a Casa de Bastet. O centro real onde Bastet era adorada está em ruínas hoje em dia, e nenhuma imagem real reconhecível que afirme a influência de Bastet pode ser vista lá. Felizmente, existem algumas tumbas próximas que fornecem algumas informações sobre a deusa e sua importância no Antigo Egito. A partir dessas tumbas, podemos afirmar que Bastet teve o festival mais elaborado do Egito. Isso definitivamente diz algo, pois significa que ela teve um festival maior do que o criador de todos, seu pai Ra. O festival era celebrado com música, muita dança e bebedeira desenfreada. Durante o festival, chocalhos sagrados eram usados como sinal de adoração. Bubastis não era apenas conhecida por ter um nome relacionado à deusa felina. A cidade abrigava um complexo de templos chamado Bubastion, perto da pirâmide do faraó Teti. Segundo os arqueólogos, o local contém toneladas de múmias de gatos bem embrulhadas. Os gatos mumificados costumam ter bandagens de linho, formando padrões geométricos e rostos pintados para dar uma expressão bem humorada. Os gatos do templo foram mumificados de uma maneira bastante específica. Isso tem a ver principalmente com a posição de suas patas. Dessa forma, permitiu aos arqueólogos classificar as múmias em duas categorias. A primeira categoria é aquela em que as patas dianteiras se estendem ao longo do tronco dos animais. As pernas são dobradas ao longo do abdômen dos gatos. Suas caudas são puxadas pelas patas traseiras e descansam ao longo da barriga. Quando mumificado, assim igual quando tá numa teia de aranha, né? Igualzinho. Assemelha-se a uma espécie de cilindro com cabeça de gato. A segunda categoria de gatos que foram mumificados é mais sugestiva do animal real. A cabeça, os membros e a cauda são enfaixados separadamente. Isso valorizava a figura real do gato, em oposição à primeira categoria. Visual, a cabeça é frequentemente decorada com detalhes pintados, como os olhos e o nariz. Já conhecia essa deusa gato do Antigo Egito? Não, só escutei Qual por aí deus só. egípcio que você gostaria de ver por aqui no canal?
Deixe sua resposta aqui embaixo que eu quero saber. Ó. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha para seus amigos que gostam de mitologia. Olha aí. Caso tenha algum outro tema para um próximo vídeo, deixa nos comentários que em breve iremos trazer para você. Até a próxima. Eu já ouvi falar. Cara, bem interessante. Curti de ver esse vídeo, né? Bem da hora. Achei muito top. Esse vídeo foi feito em 2023, hein? Olha aí. Caraca. Faz tempo, hein? 3 anos atrás. Oh, achei muito legal. De reagir aqui é o universo mitológico. Beleza? Universo mitológico aí. Canal aí top demais. Espero reagir mais a algum tipo de vídeo, conteúdo que esse canal traz, né? Pô, achei da hora, tá? Achei da hora demais. Deixa o seu like aí, beleza? Porque, pô, muito legal lá. Curti demais de ver aqui, conhecer um pouquinho melhor sobre a Bastet, a deusa dos gatos, né? E basicamente a origem aí da história também, né? E outros aí que tiveram contato com a deusa, né? O pai dela, o homem dela aí, né? E tal, né? E os seus contraversos, né? Os seus inimigos, vamos dizer assim e tal, né? Mas muito top, tá? Muito top aí, que isso? Imagina que 2000 anos ou 1000 anos antes de Cristo existia aqueles famosos personagens, tipo assim, dos animes que a gente assiste aí de fantasia, que é os demi-humanos, que é humano com corpo de animal. Imagina se tiver, nossa, é só uma vamos dizer assim, minha opinião de teoria, né? Só imagina. Só imagina, seria insano demais, seria muito interessante, seria legal, né? Mas é isso aí. Deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilhe com os amigos. Deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilhe com amigos e amigas, beleza? Compartilhe comentários como você quer que eu reaja desse canal, de outro canal, que traz aí umas curiosidades incríveis aí de mitologia grega, mitologia de outras coisas também, de mito, de outras coisas também, beleza? Se vocês querem que eu veja aqui, beleza? Porque nós estamos juntos também. Ui, que eu sempre vejo esse tipo de vídeo só sábado e domingo, tá bom? Aí segunda a sexta é pessoal que eu reajo da música geek ou que não é música geek, é outro tipo de temática, de música e tal, tudo mais. É isso, é mais.